Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos celebrando esse 23º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje nós escutamos esse evangelho tirado de São Marcos. Eu peço licença para a comunidade hoje para me alongar um tanto mais no evangelho. Então quero já chamar a atenção para o evangelho de hoje, para alguns sinais que são realizados nesse evangelho. O primeiro sinal que quero chamar a atenção aqui, que às vezes a gente geograficamente fica meio perdido, ou acha que aquilo que está sendo dito é simplesmente para ser dito, Então, primeira coisa, a gente sempre pensar o seguinte: quando o evangelista traz para nós, quando o autor sagrado traz para nós uma localização geográfica, quando ele traz alguma informação assim, ele não traz simplesmente por trazer, Ele traz porque aquele contexto é importante para nós entendermos tudo aquilo que irá acontecer ali. Então tem uma finalidade, Qual que é a finalidade hoje? Reparemos o seguinte: São Marcos narra para nós que Jesus saiu da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Por que São Marcos está trazendo isso daqui? Porque essa região aqui, que ele encerra dizendo a região da Decápole, era uma região de maioria pagã. E aí, sei que alguns, padre, mas a gente já sabe disso, mas vale lembrar, pagão é aquele que não professa a mesma fé que nós professamos, São os pagãos, Quem é pagão? Todo aquele que não professa essa fé. Como que eu deixo de professar essa fé, padre? Eu deixo de fazer parte da igreja, Então hoje nós estamos acolhendo aqueles que deixarão de ser pagãos e se tornarão cristãos, As crianças não foram batizadas ainda, por isso que a gente acolhe lá na porta, porque nós estamos acolhendo para a nossa família, para deixar de ser pagão e passar a ser cristão, Por isso que quando tem aquela roupinha lá que veste no neném, quando está saindo lá da maternidade, tem um nome que a gente fala às vezes, nem sabe por quê, mas o nome é pagãozinho, Por quê? Porque ele é um pagãozinho ainda, ele ainda não é católico, Ele ainda não foi batizado. Então, se ele não foi batizado, ele não professa a nossa fé, ele é pagão, Então, Jesus está numa região predominantemente pagã. É uma região que cultuava outros deuses que não o Deus de Israel, que não tinha a mesma tradição de Abraão, dos apóstolos, eles não tinham essa mesma tradição, Então, grava isso, porque Jesus está passando por ali. Mesmo entre aqueles que não acreditavam, Jesus está presente. Jesus está presente. Eu quero começar chamando a atenção disso, por quê? Porque hoje nós temos um politicamente correto, onde nós dizemos que não, o importante é ter Deus.
Se a pessoa vai na igreja, numa igreja, tá ótimo, né? Porque o importante é ter Deus. Não, gente. Para nós católicos, não. Pelo menos para nós católicos, não. Né? Não é esse negócio de que o importante é ter Deus, né? O importante é ir numa igreja. Não, para nós católicos, não. Né? Por isso que católico é católico. Vai na igreja católica. Não tem esse negócio de católico que vem na igreja hoje, amanhã vai no culto protestante, depois vai no centro tomar um passe, depois vai fazer... Não, peraí, não existe isso. Entre católico, não. Né? Não é isso que a nossa doutrina diz. Não é isso que a nossa doutrina diz. Né? Isso está fora da nossa doutrina. Né? Não, mas eu gosto de fazer assim. Tudo bem, você pode gostar, você só não está sendo católico. Não fala então que é católico, porque não é católico. Né? É um pagão batizado. Até batizou, até vai na igreja, talvez até recebeu os sacramentos, mas continua pagão. Por quê? Porque como que eu posso professar a minha fé em Cristo ressuscitado? Como que eu posso professar essa fé em Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia, e depois ir num culto protestante que diz que a Eucaristia não é real, não tem presença de Jesus? Olha como que uma coisa é completamente diferente da outra. Como que eu posso professar a minha fé em Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia no domingo, e depois, no outro dia da semana, ir no centro espírita, falar que eu acredito em reencarnação? Olha, são duas coisas completamente diferentes. É a mesma coisa, né, de eu virar e falar assim: não, eu sou casado e amo extremamente a minha esposa, no domingo. Segunda, terça e quarta é uma diferente para cada dia. Então, não sou casado, não amo a minha esposa, né? Nem respeito ela, nem respeito a minha família. Né? Não dá para mim falar, não, né? Eu sou um flamenguista roxo. Né? Não, padre não é não, fiquem tranquilos. Né? Com todo respeito para aqueles que são, mas não tem ligação nenhuma com futebol, fiquem tranquilos, não tem time nenhum. Né? Mas usando o exemplo, não, eu sou um flamenguista roxo, eu torço somente para o Flamengo. No domingo, na segunda eu torço para o Vasco, na quarta eu torço para o São Paulo, na quinta eu torço para o Corinthians. Não dá, né? Não funciona desse jeito. Né? Então, primeira coisa, Jesus está entre aqueles que não acreditavam para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Ele não está ali para simplesmente passar e falar com eles. Isso mesmo, cada um acredita naquilo que quiser, né? É isso mesmo, o importante é ter Deus no coração, e eu estou passando aqui, paz e amor, amo todo mundo, né? Não, não é isso não. Ele está ali para pregar o Evangelho, ele está ali para converter as pessoas à fé. E aí quero chamar a atenção para esse primeiro ponto, para que nós também nos perguntemos como que anda a nossa postura de católicos. Nós estamos professando a nossa fé? Nós estamos dando testemunho da nossa fé? Porque às vezes, né, a gente faz completamente o contrário. Às vezes o que a gente faz, né, é justamente esse politicamente correto. Não, né, o importante é a fé de cada um. E às vezes a gente até começa a descer ao mar na nossa igreja também. Né? Não, eu também não concordo com essas coisas, não. Acho que isso é bobagem, não sei o que tem. Pagão batizado. Então, se começou esse tipo de pensamento, já procura a confissão, pede perdão, procura o arrependimento, a contrição verdadeira do coração, porque não está vivendo a fé de verdade, não. Né? Está enrolando aí, fingindo que é católico, mas não está sendo católico, não. Então, a primeira coisa, justamente isso. Depois, o que fizeram aqueles de maioria pagã? Eles levaram até Jesus aquele homem. Eles levaram até Jesus. Olha o que as pessoas fizeram. Eles levaram a Jesus. O que os pais e os padrinhos destes que hoje, né, serão batizados, deixarão de ser pagãos e passarão a viver a fé, estão fazendo? Eles estão trazendo eles até a fé, trazendo eles até a igreja. Por isso eles foram recebidos na porta da igreja. Por isso eles entram na igreja pelo batismo. É esse o caminho da nossa fé. Por isso, o padre pergunta, né, para os padrinhos, faz questão de escutar, e pergunto para vocês, né, vocês querem ser
né? Primeiro para os padrinhos. Vocês querem ajudar os pais na função de educar essas crianças na fé que nós estamos professando? E os padrinhos disseram, sim. E o padre perguntou, e todos vocês, queridos irmãos e irmãs, querem ser na vida dessas crianças uma comunidade de fé, seguindo os ensinamentos de Jesus? E nós respondemos que sim. Então, queridos papais, queridos padrinhos e madrinhas, queridos filhos, amados filhos, não iremos transmitir para essas crianças uma fé diferente da fé que nós professamos, a fé católica. É essa fé que nós professamos. Uma grande dificuldade que às vezes as pessoas têm, né? Aí a pessoa vem e fala assim, padre, eu queria que fulano, beltrana, fosse padrinho e madrinha do meu filho, né? Tudo bem, pode ser. É católico? É. Foi batizado? Foi. Fez primeira comunhão? Não. Crismou? Não. Vive muito bem a fé, né? Tá vivendo 100%. Não fez o básico. Não fez a primeira Eucaristia, a crisma. Como que eu vou professar uma fé que eu nem vivo? E isso para não dizer quando quer trazer protestante. Não é católico não, mas é uma pessoa ótima. Olha, não estou duvidando que a pessoa seja ótima. Isso não está em xeque aqui não. Mas como que eu vou testemunhar uma fé que eu não vivo? Como que eu vou dar testemunho da Eucaristia se eu não creio na Eucaristia? Como que eu vou dar testemunho da Igreja Católica se eu protesto contra a Igreja Católica? Né? E o padre insiste com isso tantas vezes, porque vocês, queridos filhos, por favor, ajuda, coloca isso na cabecinha também dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, né? Que vocês conhecem, está grávida, tem uma parente que está grávida lá, né? Está perto de batizar o filho, ou às vezes já está grande, não tem problema, traz ainda, está em tempo de batizar. Ajuda a ensinar isso, né? Ajuda a falar, olha, você está grávida, você está esperando aí um neném, vai lá na igreja, procura saber o que precisa para batizar, né? Não sai escolhendo padrinho e madrinha de qualquer jeito, e depois chega lá na igreja e quer enfiar a goela abaixo, né, da igreja aquilo que eu quero. Não, né? Vai levar a Jesus. Levar a Jesus. Então, levaram até Jesus. E aí depois, aquilo que Jesus faz, a primeira atitude de Jesus aqui, né? O que Jesus faz com aquele homem que era surdo e tinha dificuldade de falar? E aqui São Marcos é fantástico no Evangelho, porque ele diz justamente isso, né? Ele era surdo e tinha dificuldade de falar. Por que ele tinha dificuldade de falar? Porque ele não escutava. Então ele até conseguia falar alguma coisa, mas tinha dificuldade, porque como ele não escutava, ele não identificava bem as palavras, né? Então ele tinha dificuldade por isso. Quantos de nós estamos surdos à palavra de Deus? Quantos de nós até ouvimos essa palavra, né? Mas não deixamos que ela caia no nosso coração. Daí depois a gente sai por aí falando asneira. Não, que dá para ir na igreja, mas depois dá para ir tomar um passe. Dá para fazer isso, mas depois... Por quê? Porque nós somos surdos à palavra de Deus. Porque não é essa palavra que a igreja nos diz. Não é essa palavra que Cristo nos diz. Não é essa palavra que os santos nos dizem. Não é essa palavra. Então, quantas vezes nós estamos surdos ao ouvir a palavra de Deus? E aí, por isso, temos dificuldade de falar de Jesus. O que Jesus faz? Ele vai lá, ele toma aquela pessoa e ele tira ela da multidão. Nós precisamos rezar, Senhor, tire-me da multidão. Padre, o senhor está falando que é para todo mundo, né? Ficar isolado de todo mundo, ninguém agora vai conversar mais com ninguém. Não. Tira-nos da multidão, dos barulhos do mundo, que nos levam em outra direção. Tira-nos da multidão do mundo, que tenta nos dizer o contrário da nossa fé. Tira-nos, Senhor, dessa multidão. Tira da multidão. Isso que nós temos que pedir. Tira-nos, Senhor, da multidão. Leva-nos para junto de Ti. Coloca-nos junto de Ti. De Ti, Senhor. Tira-nos do meio desses barulhos que querem abafar a Tua voz, que querem abafar a Tua palavra em nós.
leva-nos a ti. E aí então Jesus tira aquele homem da multidão, toca nele, e diz para ele essa palavra que São Marcos faz questão também de trazer para nós, da língua de Jesus, do aramaico, éfata, abre-te. Ele pede, abra-te. Hoje, quando nós vamos nos aproximar da Eucaristia, Jesus, ao tocar o nosso corpo com o seu corpo santo, diz também aos céus por nós, éfata, abre-te. Jesus está pedindo, abra o coração, abra os ouvidos a ouvir a palavra de Deus, abra a vida a acolher a Deus verdadeiramente. Nós precisamos pedir que realmente o Senhor nos abra a sua verdade. Caso contrário, amados irmãos e irmãs, nós até vamos a Jesus, mas não vamos escutar nada que Ele está falando, a gente vai com o coração fechado. Primeira coisa que Jesus diz para ele, éfata, abre-te, abre-te. Porque se nós não nos abrirmos à palavra de Deus, nós não iremos nos converter. Se nós não nos abrirmos ao Senhor, nós não iremos deixar de ser pagãos. Não iremos. Não iremos. Então, abre-te. Peça ao Senhor que nos abra. E, gente, isso é difícil, porque para pedir para o Senhor, para nos abrir a sua palavra, nós precisamos admitir as nossas falhas. E não é para o outro, não. É para nós mesmos e Deus. E como que é difícil, às vezes, nós reconhecermos que nós somos orgulhosos, que nós somos arrogantes, que nós somos invejosos. Mas se nós não nos abrirmos a Deus, nós não iremos mudar. Nós não iremos nos transformar. E aí, então, aquele homem, transformado pela palavra de Deus, sai anunciando. E para encerrar, aquela última coisa que eles dizem, Olha só, aquela região de pagãos, de pessoas que não acreditavam, na sua grande maioria, no final, ao ver os sinais de Jesus, o que eles respondem? O que eles dizem? Impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Mas preste atenção nessa frase. Ele tem feito bem todas as coisas. Ele tem feito bem todas as coisas. Lembremos lá do Gênesis, lá atrás, quando Jesus cria todo mundo e ele olha para a criação, e aí ele diz, ele vê que tudo era bom. Tudo era bom. No entanto, a criação se corrompe. Ela se distancia de Deus, ela vai para outros caminhos. E agora, mais uma vez, pela graça de Deus, Jesus vem ao nosso meio para recriar a humanidade. E a humanidade reconhece que Jesus é aquele que faz bem todas as coisas. Jesus é aquele que faz que nós, que fomos feitos para a salvação, mas tantas vezes nos perdemos, possamos voltar verdadeiramente a Deus. Amados irmãos e irmãs, nesse 23º domingo do tempo comum, peçamos a Deus a graça, primeiro, de uma verdadeira fé, de ir ao encontro de Jesus, de levar os nossos irmãos ao encontro de Jesus, de abrir os nossos ouvidos à sua palavra, os nossos corações, para que nós possamos anunciá-lo, para que nós possamos nos abrir verdadeiramente a Deus, que diz para nós, éfata, abre-te, e que nós possamos reconhecer que em Cristo nós seremos feitos novos. Mas para isso, nós precisamos ouvi-lo, viver com ele, caminhar com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.